A partir de agora, na Correio, Mensagem Espírita. A sua sintonia com a paz. Mensagem Espírita, no ar, pela Correio 1230. Teu irmão e tu tens necessidades e expectativas que resultam do mecanismo das leis do progresso, que te impelem à evolução. Não apenas tu as possuis, senão todas as criaturas, algumas das quais em maior volume e intensidade. No teu relacionamento com o próximo, impõe-te a conduta de compreendê-lo, evitando que lhe exijas viver conforme os teus padrões, dentro das tuas inquietudes e aspirações. Assim agindo, nunca sofrerás decepções, nem te sentirás defraudado em relação aos demais. Cada um age conforme as suas próprias resistências e conquistas. Se consideras o teu amigo como carente de compreensão, a quem não deves exigir, senão oferecer, liberando das tuas constrições emocionais, vê-lo-ás crescer e avançar, propiciando-te a mesma oportunidade que lhe concedes. Caso te pareça difícil, pensa no quanto gostarias que agissem bem em relação a ti, e faze-o dessa forma. Se te falecem as forças e a mágoa, a ira, o ciúme, a revolta buscam alojamento em ti, ora, a fim de adquirires compreensão, na certeza de que, igual que tu, todos são aprendizes da vida. Torna-te paciente, gentil, desculpando os erros dos outros e auxiliando-os a corrigi-los e retificar-se interiormente. Amplia as tuas capacidades de sabedoria, de amor, de ação fraternal em favor dos que ainda se retêm na retaguarda ou te passaram à frente e talvez se esqueceram de ti. Nunca ponhas as tuas necessidades e expectativas acima daquelas que estão presentes em teu irmão, pois que tu já sabes como agir, pois que conheces o bem e ele talvez ainda não. Bom dia, caros amigos rádio ouvintes. Estamos aqui pela Rádio Correio da Serra com mais um programa Mensagem Espírita, ao vivo para toda a nossa Barbacena. Nós hoje falaremos sobre o tema Saúde e Paz. E já temos aqui o nosso amigo Nelsinho, que estará falando para nós também sobre esse tema. E hoje nós temos a oportunidade de divulgar aqui aqueles que estão nos apoiando, fazendo com que esse trabalho possa ser realizado. Então, algumas empresas que acreditam no nosso trabalho, que acreditam na nossa seriedade, vêm apoiar o nosso trabalho. Minas Frios, concertos de geladeiras, fogões, forno de micro-ondas, na rua 7 de setembro, 761A. Lucap Hotel, Autoelétrica Avenida, Fábrica de Móveis Bom Pastor, Casa Franco e Santa Rosa Home Center. Então, nós temos a oportunidade de divulgar esses patrocinadores. Hoje nós estamos aqui na base do improviso, mas será gravado, né, digamos assim, um VT com mais qualidade para divulgar, então, esses que estarão aqui nos apoiando o nosso trabalho. Nós, então, agradecemos. Bom dia, Paulo. Bom dia, queridos amigos ouvintes. É com grande prazer, né, que iniciamos mais um programa Mensagem Espírita. E hoje, no nosso quadro Visite uma Casa Espírita perto de você, nós estamos divulgando aí o trabalho dos nossos amigos espíritas lá de Saforres.
Então, aqueles que tiverem interesse podem visitar o Centro Espírita Mário Dufles, às sextas-feiras, às 19h30. Lá eles têm o trabalho com palestras, passe, evangelização infantil e a mocidade. E nos acontecimentos espíritas, a gente tem sempre a oportunidade de divulgar aqui a Rádio Boa Nova, né, que é um trabalho muito bonito e com muita qualidade que eles vêm desenvolvendo aí pela antena parabólica, naquele chamado canal do boi ali, né? Eu não sei a sintonia, até hoje nós não conseguimos visualizar essa sintonia, então na Rádio Boa Nova, pela antena parabólica. E em breve nós teremos aqui a Semana Espírita de Barbacena, que possivelmente acontecerá no mês de setembro. Nós já estamos, desde já, fazendo uma divulgação para que as pessoas já vão se inteirando, e em breve nós estaremos divulgando a programação. E também o CEPAS, a Sociedade Espírita Amor e Paz, está realizando uma pechincha em favor das atividades sociais, e está sendo realizada ali perto da Igreja do Rosário. Aqueles que quiserem ir lá conhecer ou até doar também coisas, serão todos muito bem-vindos. E, Paulo, no nosso livro Espírita da Semana, hoje nós estamos divulgando uma outra obra do médium espírita Francisco Cândido Xavier, né? Nós estamos divulgando as obras dele por ser de qualidade e de ter uma segurança doutrinária muito grande. O livro de hoje que nós estamos indicando é o Fonte Viva, né? O Espírito Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico, ele faz pequenos comentários evangélicos e depois faz uma explanação com aprofundamento do tema. É um livro muito interessante, que serve de lenitivo nos momentos de dificuldades e acaba servindo de reflexão para todos nós. Emmanuel, ele aborda o tema com muita propriedade, né? São vários temas, por acaso, falando sobre parentes, sobre crianças, falando sobre o amor, a ausência do amor, falando sobre a luta comum, sobre os esforços dos homens, sobre testemunhos, sobre mudanças, sobre a luz da verdade, sobre o Cristo. É uma proposta realmente de mudança à nossa visão, muitas vezes materialista. A esperança. Há dias que temos a impressão de que chegamos no fim do caminho. Olhamos para frente e não vislumbramos mais saída. Não há uma luz no fim do túnel e não há também nenhuma possibilidade de volta. Parece que todos os nossos projetos, nossos objetivos foram levados para bem distante e estamos sem possibilidade de alcançá-los. Parece mesmo que o outono da existência fez com que secassem as nossas esperanças e o vento forte do inverno varresse das nossas mãos todos os sonhos acalentados. A morte vem e arrebata os afetos da nossa alma, deixando-nos o coração dilacerado. Sentimos-nos perdidos, não sabemos que rumo tomar. Ficamos atônitos. Sentimos-nos como uma árvore ressecada, sem folhas, sem brilho, sem motivo para viver. É a desesperança. De repente, como acontece com a natureza, a primavera muda toda a paisagem. As árvores secas enchem-se de brotos verdes e logo estão cobertas de folhas e flores. O tom acinzentado cede lugar às cores verdes de tonalidades mil. É a esperança. Os entes caros que nos antecederam na viagem de retorno à pátria espiritual um dia estarão novamente junto aos nossos corações saudosos, num abraço de carinho e afeição. Tudo em a natureza volta a sorrir. A relva verde fica bordada de flores de variados matizes. As borboletas bailam no ar. Os pássaros brindam-nos com suas sinfonias harmoniosas. Tudo é vida. Assim, quando a chama da esperança reacende em nosso íntimo, nossos sonhos desfeitos são substituídos por outros anseios. Nossos objetivos se modificam
e o entusiasmo nos invade a alma. Jesus, o sublime Galileu, falou-nos da esperança no Sermão da Montanha, com o suave canto das bem-aventuranças. Exemplificou-a nos seus ditos e feitos. Enfim, toda a sua mensagem é de esperança. Se formos visitados por qualquer dissabor e o desespero nos tomar de assalto, busquemos o nosso amigo maior, Jesus, através da oração. Predispondo-nos pela prece, a ajuda chegará certamente, como suave bálsamo a penetrar nas fibras mais íntimas do nosso ser, dando-nos alento e tranquilidade. Se a desesperança acercar-se de nós, lembremos o amigo celeste a nos dizer: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se seu jugo é suave, por que não o aceitamos? Se seu fardo é leve, por que não o conduzimos? Consideremos que o rigor do inverno pode ser o resultado da nossa falta de cuidado, submetendo-nos ao jugo da mentira, da ambição desmedida, do pessimismo, das queixas sem fim. Ou talvez a desesperança resulte da nossa própria insensatez, carregando o pesado fardo dos prazeres inferiores, do orgulho, do egoísmo, da ganância, dos vícios de toda a ordem e de outros tantos fardos inúteis que nos sobrecarregam os ombros, destroçando-nos as forças. Dessa forma, em qualquer circunstância, deixemos que a esperança nos invada a alma, confiantes em Deus, que sempre nos dá oportunidades novas para refazermos caminhos, buscando a nossa redenção. A esperança deve ser uma constante em nossas vidas. Esperança de melhores dias, esperança de realizações superiores, esperança de paz. Então, nessa mensagem de esperança, cabe-nos uma reflexão, dentro do tema de hoje também, sobre o que é a saúde e sobre o que é a paz. De certa forma, são componentes essenciais à nossa felicidade. E todos nós, seres encarnados e desencarnados do planeta Terra, almejamos essa paz e essa saúde. Mas o que seria a saúde? Então, segundo a Enciclopédia Britânica do Brasil, a Barça, saúde é a capacidade física, emocional, mental e social que o indivíduo tem de interagir com o seu ambiente. Então, essa busca de um complexo todo em que o ser se encontra em estado de harmonia física. Já a paz é um estado de harmonia interno. E assim, de certa forma, interagem nos outros. Embora muitas pessoas não tenham a saúde e tenham a paz. É o caso do médium Chico Xavier, da irmã Dulce e de outros grandes seres que passaram pelo planeta Terra, mostrando assim, debilidade física, mas mostrando uma interiorização, um equilíbrio interior muito grande, conseguindo transmitir às outras pessoas essa paz, essa força que vem de dentro. Nelson, nós podemos perceber que, infelizmente, existe uma visão muito ainda materialista em relação à questão da saúde. Então, por exemplo, nos consultórios tradicionais da medicina, existe uma avaliação da saúde física. Mas nós, seres humanos, muitas vezes esquecemos que nós somos seres imortais, que nós temos, dar-se o nome que queira dar, mas a realidade é que existe um ser pensante dentro do nosso corpo, que nós chamamos espírito, e que este é que vai refletir as consequências no corpo físico. Então, existe uma avaliação, é muito comum nós fazermos uma avaliação da saúde física olhando somente o aspecto do corpo. Mas nos esquecemos que a consequência
da saúde física depende de um estado emocional. Então, Jesus já havia nos advertido, dizendo: do que adianta pôr remendo novo em vestido velho? Do que adianta nós remendarmos o corpo, procurarmos o médico, que é uma necessidade natural, porque sem a medicina nós não conseguiríamos resolver os nossos desajustes fisiológicos, mas esquecemos o outro aspecto, que é o aspecto espiritual. Então Jesus já nos advertiu: nós vamos ao médico remendar o corpo e esquecemos que o rombo está no espírito, pela sua falência moral. Quando nós passarmos a termos uma visão ou até observarmos o corpo, ou seja, um tríplice aspecto do ser humano: o corpo físico, o espírito e o intermediário, que é o perispírito, chamado pelo apóstolo Paulo de corpo espiritual. Mas eu vejo por uma ótica um tanto quanto positiva, Paulo, porque nós temos visto aí progressos da medicina em abrangendo as áreas espirituais. Então nós temos aí propostas não necessariamente espíritas, que tem tratado o homem no seu complexo, num todo. Então, a antroposofia, a todas as terapias alternativas aí, que trabalham com a cromoterapia, que trabalham aí com a meditação, né, o yoga. Então, são propostas que buscam o equilíbrio do ser num todo, tratando também no espiritual. Nós temos um caso até interessante, né, até as próprias curas espirituais aí que são feitas por centros que se dizem espíritas, mas isso não é uma prática espírita, né? Quando o Zé Arigó, né, queria operar o Chico, porque o Chico tem um problema nos olhos, né, ele tem um glaucoma, e o próprio Dr. Fritz queria operá-lo através da mediunidade do Zé Arigó. E Chico Xavier fala para ele: o que adianta você curar o corpo se o espírito ainda não está curado? Você vai fazer a cura dos meus olhos e logo, logo a doença vai voltar, porque o espírito ainda não está em suas plenas condições. E existe os psicoterapeutas fazendo aí a chamada regressão a vidas passadas, né, buscando lá no fundo da intimidade os conflitos de consciência que vêm repercutir no corpo físico. E nós sabemos o seguinte, que a saúde, ela depende necessariamente de um estado físico. Se nós estamos com uma doença degenerativa, algum problema nas células orgânicas, claro que nós vamos ter uma enfermidade e, consequentemente, não vamos ficar bem. O estado psicológico também influencia na questão da saúde e da paz. E necessariamente também o estado socioeconômico, porque quando nós não estamos bem resolvidos financeiramente e socialmente, nós também temos dificuldades. Divaldo já disse que o estômago vazio não tem dignidade. Quando nós estamos bem alimentados, né, com o conforto que o nosso corpo físico necessita e merece, nós temos muito mais possibilidades de nos harmonizar psicologicamente. Nós percebemos assim, que todas as criaturas humanas, elas adoecem, mas são raros aqueles indivíduos que cogitam realmente a cura real. Muitas vezes nós nos encontramos enfermos e acreditamos que apenas tomar remédio, né, através da boca ou dos poros, nós vamos restaurar a nossa saúde. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, não podemos nos esquecer que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. Quantas vezes nós observamos que as pessoas ficam cristalizadas nos seus pensamentos, pensando mal para os outros, pensando mal de si, com ideias pessimistas. E isso tudo faz com que o indivíduo ele tenha uma degenerescência orgânica, porque a mente vai produzir a doença. Então, a vida, pouco a pouco, ela vai plasmando em torno dos nossos passos aquilo que a gente está pensando. Então, existe, Nelson, uma necessidade do indivíduo associar
a busca da terapia tradicional através da medicina e dos medicamentos, mas não deixando o aspecto espiritual também de lado, não é verdade? É verdade. E até a American Psychiatric Association, DSM-4, que é o mais importante manual de estatística de distúrbios mentais, ele faz uma análise, que é mais ou menos assim. Há um alerta em sua introdução, né, desse manual de estatística, para a possibilidade de as manifestações de ver e ouvir espíritos de parentes mortos não serem necessariamente alucinação ou qualquer manifestação psicótica. O clínico deve ser cuidadoso quando abordar pacientes de comunidades de determinadas culturas religiosas. Observar que o fato mencionado acima não está ligado a qualquer processo patológico. Por que eu falo isso, Paulo? Porque esse órgão, ele mostra que a doença muitas vezes está no espiritual. Então ele fala assim, que o processo de doença, assim como o norteamento terapêutico, ele deve ser analisado sob a ótica bio-psicossocial espiritual, aquilo que você já vinha falando, pois são sistemas que agem em sinergia. O sistema espiritual e psíquico não é antagônico em termos de abordagem metodológica ao sistema biológico. Um exemplo, a pessoa tem um eczema de pele, né, uma ferida na pele. Pode ter sido provocada por um problema autoimune, mas esse pode ter sido desencadeado por uma neurose. Essa neurose pode ter vindo de um grave problema social e essa situação de algum distúrbio espiritual, uma obsessão. Então, os chamados distúrbios psicopatológicos, se analisado pela ótica espírita, têm sempre gênese espiritual. Ou são de natureza anímica, quer dizer, da própria pessoa, a expressar conflitos íntimos e as forças retificadoras da alma, ou são de natureza obsessiva, a refletir as influências desarmonizantes nos espíritos encarnados. É verdade. E nós percebemos o seguinte, que nós temos, como nós já havíamos dito aqui, existe um conceito ainda muito materialista da questão da dor, da doença. E se nós virmos a doença como um aspecto de transformação íntima, ou seja, a doença, às vezes, é a corrigenda que a vida nos oferece para a nossa transformação interior. Se nós partirmos do princípio de que todos nós iremos enfermar, porque a morte é um processo natural. A degenerescência das células vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, advém a doença e a morte, que é natural. Agora, em relação à dor, nós podemos analisar aqui 3 aspectos. A dor-evolução, que é, como nós estamos aqui já dizendo, o veículo que a própria natureza utiliza como mola propulsora da evolução. Então, por exemplo, nós vimos um cão, um cachorro, um animal qualquer, que sofre, né? Porque ele sente fome, ele sente frio. Se ele for atropelado, por exemplo, ele vai sentir uma dor. Essa dor é um impulso para a evolução, é um impulso para o crescimento daquele indivíduo, daquele ser, né? E depois nós vamos ver que existe a dor-expiação, que são as consequências dos nossos atos, das nossas atitudes. E, finalmente, a dor-exemplo, a dor-exemplificação, que ela está muito caracterizada nos seres mais enobrecidos, como Nelson já deu exemplo aqui, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, usam, inclusive, da chamada dor, do sofrimento, como um exemplo para nós seguirmos, né, como resignação. Jesus, por exemplo, não tinha necessariamente o que evoluir. E não tinha também o que expiar, porque não tinha um passado delituoso. Mas tinha o que dar de exemplo a nós, e por isso, então, se submeteu às dores. Por isso que a gente vê assim, tantas pessoas doentes, Paulo, e a cada dia pioram porque cada vez ficam mais tristes. Aí a gente pergunta, do que vale tomar a medicação se elas continuam nesse estado mental da tristeza, do sofrimento, se amargurando a cada dia mais? E muitas vezes essas pessoas, elas buscam os médicos, ou os médicos encarnados, ou os médicos espirituais, e quando apresentam uma pequena melhora, elas voltam à vida normal, se esquecendo da mudança interior, esquecendo de vigiar os seus próprios pensamentos. Então nós perguntamos, como regenerar a saúde se nós perdemos várias horas na posição da cólera, da raiva ou desanimados?
A vida é saudável, ela depende de uma postura positiva. Então, Paulo, nós recomendamos a todos aqueles que se encontram doentes visualizar a doença como uma forma de aprendizagem. A doença sempre quer nos dizer algo. Ela está nos chamando a atenção por um comportamento ainda errôneo. Então, cabe-nos, quando consciente disso, mudar a nossa postura mental. Eu serei feliz. E isso depende de mim. Isso depende de mim porque eu vou fazer com que a minha vida possa ser melhor. E em relação à paz, numa expressão de Jesus dizendo: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Isso, a princípio, seria uma contradição de todos os seus ensinamentos. Mas o que ele quis dizer é que ele não veio nos dar a paz gratuitamente, porque a paz necessita de uma busca, necessita de uma conquista. A paz nós não recebemos das mãos de alguém. A paz é fruto de uma conquista, de um desenvolvimento, de um aperfeiçoamento moral e intelectual. Divaldo Franco tem a oportunidade de desenvolver em Salvador, na Bahia, todo mês de dezembro, no dia 20, uma campanha sobre a paz, intitulado Você e a Paz. E ali ele faz uma manifestação, existe um apoio irrestrito da prefeitura, do Estado, e ele teve a oportunidade de dizer que já houve ofertas de grandes nomes da nossa música para participar deste evento, porque reúne mais de 10 mil pessoas em praça pública. E aí Ivete Sangalo, Sandy Júnior já se ofereceram para participar, e ele, muito agradecido, disse que não seria interessante porque as pessoas iriam ao movimento pelo artista que estaria lá presente, famoso. Então ele disse: nós temos aqui um grande compositor e cantor espírita chamado Nando Cordel. Desde quando começamos o trabalho foi ele e vai continuar sendo, porque as pessoas vão à praça pela paz e não pelos cantores famosos. E nós vamos perceber o seguinte, que a paz que Jesus nos propõe é a paz, não a paz do mundo, que é transitória, que é enganosa, e que muitas vezes nós vamos para essas manifestações e resta nos indagar se ela está no nosso mundo íntimo. Se a paz que nós cultivamos está na nossa intimidade, se nós cultivamos a paz no mundo interior. Daí, Divaldo encerra uma mensagem dizendo que a paz em nós ajudará a produzir-se a paz no mundo. Nós estamos, infelizmente, o nosso tempo, a gente começa a falar e o tempo vai embora e a gente esquece e quando vê já está na hora de parar. Mas a gente gosta só realmente de deixar uma pequena mensagem para que a gente possa refletir, né, em cima de variados assuntos. Essa questão da saúde e da paz é importante porque todos nós a necessitamos, então para nós é realmente importante. E de certa forma nós queríamos mandar um abraço fraterno a todas aquelas pessoas que por hora se encontram acamadas, né, que estão aí passando por algum problema, seja câncer, AIDS ou uma doença mais simples, que elas possam ter confiança no Pai Criador, que nos permite a doença para nos reequilibrarmos. Então eu peço a todos que possam ver a doença de uma forma positiva e deixe que a vida tome conta de você, que a alegria possa te absorver em todos os minutos da sua existência. Né? Eu queria mandar um abraço especial para aqueles companheiros e companheiras que têm realmente prestigiado o nosso trabalho, né? A Eliana, amiga minha, lá do Potreiro, e a todas as pessoas aí do Potreiro que têm ouvido o nosso programa. Queria mandar um abraço também para todas as amigas do curso de pedagogia, se por acaso tiver mais pessoas nos ouvindo, né? Fica aí o nosso abraço fraterno. E um abraço para o Domingos, né, que trabalha com a gente, ele está lá em Antônio Carlos e essa hora ele deve estar cortando o cabelo do pessoal lá. Então, Dominguinhos, um abraço a todo o povo aí de Antônio Carlos. Muito obrigado, um abraço, muita paz e até a semana que vem, se Deus quiser. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus,
Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem.